Desde cães criados para caçar, capazes de abater pumas, ursos e lobos, até a raça de cães com histórico perturbador de guerra contra humanos, além de outros cães ultrapoderosos que se voltam contra seus donos com frequência e outros ainda mais assustadores. Vamos conhecer as raças de cães mais proibidas do mundo. Vamos começar com uma das raças mais proibidas do mundo. Esse é o dogo argentino, conhecida pela sua notável força, lealdade e habilidade na caça. Essa raça foi originalmente desenvolvida no final da década de 20 pelo Dr. Antônio Nores Martínez na Argentina. Ele pretendia criar um cão de caça que pudesse abater animais de grande porte, como javalis e até pumas. E ele conseguiu, como você pode ver nesse épico confronto de um dogo versus um puma. Fight! Ao cruzar seletivamente o extinto cão lutador de Córdoba com várias outras raças, incluindo dog alemão, boxer e mastim, Martínez criou um cão com destreza física, temperamento e alta tolerância à dor, para ser uma máquina de caça imparável. Apesar do seu uso pretendido como companheiro de caça, o dogo argentino tem uma história frequentemente sobreposta às atividades ilegais como rinhas de cães, o que só alimenta sua reputação. A natureza instintiva de raças de caça, como os dogos, os torna especialmente perigosos. Para presas mais altas, como os humanos, eles normalmente miram nas pernas para imobilizá-las e em seguida pegam o pescoço, infligindo ferimentos graves ou até fatais. Combinados com sua resistência e determinação, eles são incrivelmente difíceis de conter depois que atacam. Não é surpresa que os dogos argentinos tenham sido alvo de proibições em mais de 20 países. No Reino Unido, por exemplo, os dogos foram proibidos como parte da Lei de Cães Perigosos, promulgada em 1991. Os países que também têm leis que proíbem totalmente o dogo argentino incluem Noruega, Portugal, Israel e Índia. Nos Estados Unidos, as legislações específicas da raça são aplicadas em nível local, variando de restrições específicas a proibições definitivas. Infelizmente, restrições como essas foram feitas em resposta a alguns ataques trágicos de verdade. Em 2018, Jenna Sutphin, de 28 anos, de Maryland, foi fatalmente atacada por seu dogo argentino Rocky, um cachorro que ela tinha há 4 anos. O detalhe mais perturbador é que o noivo dela, Jason, era um criador experiente de dogos, o que significa que até mesmo treinadores habilidosos podem ser vítimas da natureza imprevisível de cães poderosos como o dogo. Mas também existem histórias em que os dogos foram heróis. Em 2008, um dogo chamado Morocho lutou heroicamente contra um puma que perseguia 2 meninas na Argentina, salvando suas vidas ao se arriscar. O que você acha disso? O dogo argentino deveria ser proibido? Me conta aí nos comentários. Se você assistiu Game of Thrones, provavelmente já pensou em como seria legal ter um lobo gigante como companheiro. Mas na verdade, ter um cão-lobo, um híbrido entre um cão doméstico e um lobo selvagem que existe de verdade, traz desafios que os tornam controversos e muitas vezes ilegais. Para nos aprofundarmos na história, os humanos começaram a domesticar e reproduzir lobos há 15 a 20 mil anos. A domesticação inicial foi mutuamente benéfica. Os lobos recebiam alimento e abrigo, enquanto os humanos ganhavam parceiros de caça e protetores. Com o tempo, a reprodução seletiva criou cães domesticados, mas lobos e cães ainda podem cruzar naturalmente. Na década de 1920, criadores por toda a Europa começaram programas para reproduzir deliberadamente esses híbridos de lobo e cão, voltando no tempo para os primórdios da domesticação, mas os instintos selvagens desses animais primitivos os tornaram imprevisíveis. Sendo animais praticamente selvagens, os cães-lobo mantêm comportamentos naturais quase impossíveis de adestrar, especialmente porque têm menos desejo de agradar os humanos e frequentemente respondem mal a métodos de treinamento. Eles formam laços fortes com seu dono principal e podem se tornar protetores ferozes, mas a desvantagem disso é que podem causar danos a outras pessoas que perceberem como ameaças. Olha só as reações desses 2 cães-lobo da Tchecoslováquia à presença do carteiro. O temperamento imprevisível dos cães-lobo, combinado com instintos protetores, os torna particularmente perigosos em lares com crianças. Tragicamente, houve casos nos Estados Unidos em que cães-lobo mantidos como animais de estimação se voltaram contra membros jovens da família, incluindo incidentes no Alabama em 2023 e na Virgínia em 2018. Além dos seus instintos selvagens, os cães-lobo também possuem outra característica potencialmente problemática: um intelecto extremamente aguçado. Estudos descobriram que lobos costumam ter um QI mais alto do que cães domésticos, e os
cães-lobo herdam essa inteligência, gerando alguns desafios. Donos de cães-lobo relatam que os seus cães são mestres da fuga e rapidamente descobrem como explorar qualquer fraqueza do ambiente, como abrir portões e escalar cercas. Um pesadelo em potencial se eles escaparem para áreas com crianças ou outros animais. As exigências de se ter um cão-lobo são tão implacáveis quanto os instintos de caça de um lobo. Esses cães crescem rapidamente e muitas vezes superam o ambiente antes que seus donos percebam quão grandes eles ficaram. Esse foi o caso de Yukai, um enorme cão-lobo que foi parar no Shy Wolf Sanctuary na Flórida com apenas 8 meses de idade em 2008. Yukai era 87,5% lobo cinzento, 8,6% husky siberiano e 3,9% pastor alemão. Quando foi resgatado, Yukai tinha 1,63 de altura e pesava 54 quilos. E ele era um filhote. Devido ao seu tamanho e ancestralidade selvagem, ter um cão-lobo é legalmente complicado. Em lugares como o Reino Unido, híbridos com pelo menos 3 gerações de diferença em relação ao seu ancestral lobo são permitidos sem restrições. Mas muitos países, como a Índia e os Emirados Árabes Unidos, proíbem esses cães completamente. Nos Estados Unidos, 38 estados têm graus variados de restrições, enquanto Maryland e Michigan impõem proibições em todo o estado. Mas para quem ainda quer viver essa terrível fantasia de lobo, existem muitas raças domesticadas legais e criadas com segurança, que se parecem com o lobo, mas com instintos mais próximos do melhor amigo do homem. O husky siberiano, o Laika da Yakutia, o Elkhound norueguês e até o adorável Klikai do Alasca, esse lobinho em miniatura, são excelentes alternativas, já que foram criados especialmente para conviver com humanos. Eu aceito vários desses Klikais. Às vezes conhecido como o pastor da Anatólia, ou Karabash, o Kangal foi originalmente criado na Turquia para proteger o gado contra predadores como ursos e lobos. O tamanho intimidador do Kangal é o fator mais óbvio que contribui para sua reputação. Kangals adolescentes pesam normalmente até 45 quilos, e alguns machos adultos chegam a mais de 68 quilos. Além disso, o Kangal ostenta a maior força de mordida de todos os cachorros, com uma mordida de até 52 quilos por centímetro quadrado. Essa mordida poderosa poderia esmagar os ossos das pernas de um humano adulto. Combinado com o tamanho imenso e os instintos protetores da raça, o Kangal é um excelente guardião, mas em alguns casos um problema quando tratado de maneira inadequada. Como muitas raças de guarda de gado, o Kangal é muito inteligente e independente, o que significa que pode agir sem a permissão do dono, levando a situações potencialmente perigosas. Em 2023, o multimilionário britânico Dr. Anwar Ansari teve seus 3 Kangals de estimação confiscados pelas autoridades depois que eles escaparam de sua propriedade e atacaram um homem e devoraram um bando de galinhas do vizinho. Ou seja, os Kangals são protetores ferozes e não são exatamente adequados para donos de cães de primeira viagem. Você pode ter um Kangal na maioria dos lugares dos Estados Unidos, mas países como a Dinamarca proibiram esses cães completamente, enquanto Itália, Rússia, Ucrânia e Bielorrússia têm leis que geralmente exigem que eles usem focinheiras em espaços públicos. Até a própria Turquia proibiu a exportação de Kangals para impedir a reprodução não regulamentada para rinhas. Faz sentido, mesmo deixando de lado a moralidade da rinha de cães, acho que é uma ideia prudente quando a gente lembra da força de mordida desses cães. O presa canário está entre as raças de cães mais fortes e mais proibidas. Esses animais pesam até 73 quilos, com uma força de mordida de 39 quilos por centímetro quadrado, o suficiente para triturar ossos e antebraços com facilidade, ou como aconteceu em um exemplo específico que eu vou falar daqui a pouco, esmagar uma traqueia humana feito uma lata de refrigerante. Originária das Ilhas Canárias na Espanha, no século XV, originalmente essa raça era usada para pastorear gado. Sua natureza hipervigilante e reações rápidas o tornam um excelente cão de guarda, criando laços profundos com os donos, mas eles exigem treinamento e socialização ao longo da vida, devido à sua teimosia e agressividade instintiva. Embora inicialmente fosse um cão de fazenda polivalente, as habilidades de luta do presa canário levaram a arenas de rinhas, uma atividade popular nas Ilhas Canárias. Após a proibição das rinhas de cães em 1940, a criação do presa canário entrou em declínio e a raça ganhou uma reputação manchada que persiste até hoje. Um dos incidentes mais notórios envolvendo a raça ocorreu em 2001, quando 2 presas atacaram Diane Whipple, de 33 anos, em seu prédio em São Francisco, levando a sua morte trágica. Os donos foram condenados e presos, e os cães foram eutanasiados. Esse incidente contribuiu para a reputação negativa da raça. Não é surpresa que o presa canário é proibido ou fortemente restringido em vários países. Austrália e Nova Zelândia proibiram a raça, enquanto países como a Malásia exigem aprovação governamental para importações. Na Romênia e em Singapura, a raça deve usar coleira e focinheira em público. Algumas regiões dos Estados Unidos, como Ashton em Ohio e Lone Tree no Colorado, têm somente proibições locais. Em mãos erradas, os presa canário podem representar um sério risco para pessoas e animais ao seu redor, e mesmo em mãos experientes, esses cães são difíceis de controlar. Portanto, se você vir um, é inteligente ter cuidado com eles, especialmente se eles
ele não te conhece. Embora ataques de cães sem provocação sejam raros, há algumas coisas que você pode fazer para evitar desencadear agressões. Uma das maneiras mais fáceis é evitar contato visual com o cão e não tentar falar com ele, mesmo que você ache que isso vai ajudar a perceber que você é amigável. Se ele te deixar em paz ou agir de forma amigável, então ótimo. Agora, se não, boa sorte. Originários das montanhas escarpadas do Tibete antigo, os mastins tibetanos foram inicialmente criados como cães de guarda, treinados para proteger o gado de predadores e os mosteiros budistas de intrusos. Os maiores mastins tibetanos atingem pesos de mais de 110 quilos, com seu pelo muitas vezes enorme, fazendo-os parecer ainda maiores. E é esse tamanho todo, combinado com a sua origem de proteção, que coloca sua segurança em questão. Os mastins tibetanos são naturalmente protetores, territoriais, ocasionalmente imprevisíveis e difíceis de controlar, o que significa que seus instintos são agressivos em relação a estranhos, e eles podem rapidamente se tornar incontroláveis. Na China, houve vários casos de ataques de mastins tibetanos, um dos quais precisou de 20 policiais para lidar com 2 cães, que teriam ido na direção de pedestres na cidade de Shijiazhuang em 2013. Na Escócia, em 2018, um mastim tibetano de 90 quilos atacou 3 pessoas, incluindo uma adolescente e uma idosa em ocasiões distintas. Embora muitas pessoas tenham ficado feridas nesses incidentes, as coisas terminaram de maneira mais permanente para esses mastins. Esses incidentes pouco fizeram para domar a reputação selvagem do mastim tibetano, esse cão que mais parece um urso, e só despertaram preocupações que levaram a restrições em vários lugares. Bielorrússia e Ucrânia impuseram severas restrições à posse desses cães, enquanto as Bermudas proibiram a raça completamente. Em Pequim e Xangai, leis rígidas proíbem qualquer cão com mais de 34 centímetros de altura, tornando o mastim tibetano, que tem impressionantes 66 a 89 centímetros, um gigante indesejado nesses lugares. Nos Estados Unidos, algumas cidades, como Wapato em Washington, proíbem os mastins tibetanos completamente. Embora donos responsáveis invistam tempo e dedicação para socializar adequadamente seus gigantes, essa raça não é ideal para quem não tem a experiência necessária. Os mastins tibetanos são adorados por alguns e veementemente rejeitados por outros. Essa bola de pelos gigantesca é a prova de que com grande poder físico vem uma responsabilidade ainda maior para os donos. Dizem que cachorro velho não aprende truque novo, mas a nossa próxima raça nasceu literalmente da necessidade de um homem por um truque muito poderoso na manga. O Doberman tem as suas origens na Alemanha do século XIX, com Carl Friedrich Louis Doberman, um cobrador de impostos que enfrentava ameaças significativas em suas rondas. Lidando com contribuintes furiosos e criminosos ávidos por roubar suas arrecadações, ele decidiu que precisava de um guarda-costas. Então ele se propôs a desenvolver uma raça tão incrível que até mesmo o sonegador mais calejado ia pensar 2 vezes antes de causar problemas. A mistura exata de raças que ele usou permanece um mistério. Alguns dizem que ele combinou um pincher com um pastor alemão, enquanto outros acreditam que ele usou uma variedade de raças conhecidas pela sua força e tenacidade, incluindo Rottweilers e Pinschers. Enfim, o resultado foi o Doberman, uma raça que traz em seu DNA lealdade, força e vigilância. A lealdade do Doberman pode torná-lo perigoso, já que ele age instintivamente contra ameaças. Assim como outras raças protetoras, os Dobermans miram em áreas vulneráveis ao atacar, especialmente a cabeça e o rosto. Em 2024, um Doberman em Yorkshire, na Inglaterra, atacou uma criança quando ela se inclinou para beijar o cão, mordendo sua cabeça. Felizmente, a criança ficou bem. Incidentes como esse levaram a reputação de raça perigosa e até mesmo a proibição total em lugares como Emirados Árabes Unidos, Catar, Xangai, China e o estado alemão de Brandemburgo. Em alguns países, como Irlanda, Malásia, Romênia e Singapura, as leis exigem que certas raças de alto risco, incluindo o Doberman, usem focinheiras em público, com descumprimento levando a multas pesadas. Embora optar por uma focinheira engraçada de lobisomem de Halloween possa não ser a melhor maneira de evitar problema. Nos Estados Unidos, os Dobermans estão sujeitos à legislação específica da raça em algumas áreas. Por exemplo, a autoridade habitacional da cidade de Nova York proíbe que inquilinos de prédios municipais tenham Dobermans. Além disso, os donos de Dobermans frequentemente enfrentam prêmios de seguro mais altos por causa da reputação difamatória da raça. Apesar das restrições, muitos argumentam que a reputação do cão é mal compreendida e que com posse e treinamento responsáveis eles não são perigosos. Na verdade, o instinto protetor de um Doberman pode ser um salva-vidas. Em 2017, um Doberman chamado Khan salvou heroicamente Charlotte Svilitic, de apenas 17 meses, de uma mortal cobra marrom real na Austrália. A mãe de Charlotte ficou inicialmente horrorizada quando viu que Khan agarrou sua filha e a jogou pro lado, até perceber que ele a estava salvando do perigo. Khan chegou a ser mordido durante a briga, mas se recuperou totalmente depois de receber o antídoto. Esse sim é um bom garoto, com certeza é o que essa família acha, embora claramente muitas leis ainda discordem. Enquanto muitos entusiastas de cães lutam pela reputação de várias raças dessa lista, a nossa próxima raça tá na linha de frente desde o início.
A história do pastor alemão começou com Max von Stephanitz, um oficial da cavalaria alemã que buscou criar o cão de trabalho perfeito no final do século XIX, cruzando vários tipos de cães de pastoreio alemães tradicionais. A raça ganhou fama durante a Primeira Guerra Mundial, servindo como mensageiros e detectores de minas para o exército alemão. O fascínio pela sua inteligência se espalhou à medida que os soldados americanos retornavam ao país, compartilhando histórias desses cães extraordinários. Na Segunda Guerra Mundial, os pastores alemães eram essenciais para as forças aliadas e do eixo, consolidando seu status como cão de trabalho definitivo. Mas hoje, os pastores alemães são controversamente proibidos em lugares como Fairfield, no estado do Iowa, e Monticello, no estado do Mississippi, e há leis específicas para a raça em outras áreas, classificando-os como perigosos. Mas o que motivou isso? Após a guerra, os pastores alemães se tornaram populares como animais de estimação e cães de guarda, mas seus instintos protetores se tornaram uma faca de dois gumes. A superreprodução com fins lucrativos levou a temperamentos instáveis, e o manejo inadequado por donos inexperientes causou problemas comportamentais. Seu uso na aplicação da lei, notadamente durante o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, quando foram soltos contra manifestantes pacíficos, manchou ainda mais a sua imagem. Os pastores alemães estão envolvidos em cerca de 5% dos ataques fatais de cães nos Estados Unidos, e são frequentemente classificados como a terceira raça de cães mais perigosa. Eu vou falar das outras duas mais tarde. Fora dos Estados Unidos, eles enfrentam restrições em países como Irlanda, Ucrânia e Romênia, onde o uso de focinheiras é obrigatório em público, embora sejam frequentemente vistos em aeroportos e estações de trem, como cães farejadores da polícia. Alguns acreditam que os seus poderes os tornam mais adequados para o trabalho do que como animais de estimação. Curiosamente, outros favoritos da polícia, como os pastores holandeses, raramente enfrentam as mesmas restrições. Embora as duas raças sejam altamente inteligentes, os pastores alemães são geralmente maiores e mais poderosos, representando um risco potencial maior. Combinado com a sua maior popularidade e incidentes relatados mais frequentes, isso os diferencia do menos comum pastor holandês, que em grande parte evita essa fama semelhante. Você já viu essa foto aqui que circula na internet? À primeira vista parece que são dentes assustadores, mas é só um cachorro segurando uma pinha. Brincadeiras à parte, outros pastores menos comuns, como o pastor caucasiano e o pastor centro-asiático, aparecem com frequência em listas de proibições. No fim das contas, a reputação do pastor alemão como herói ou ameaça depende em grande parte de como ele é tratado. Então, se você se deparar com um deles, eu realmente espero que a pessoa segurando a guia saiba o que está fazendo. Bom, lembra que eu mencionei que ia falar sobre os dois cães à frente do pastor alemão em termos de estatísticas de ataque? Pois então, o segundo lugar é ocupado por ninguém menos que o Rottweiler, originalmente criado na cidade alemã de Rottweil para pastorear gado e puxar carroças de carne abatida para o mercado. Os Rottweilers desenvolveram fortes instintos de proteção e músculos mais fortes. Só que em tempos mais recentes, houve uma série de relatos de que essa raça se voltou contra os donos, às vezes resultando em tragédia. Em 2018, Anthony Riggs, de 57 anos, foi fatalmente atacado por um Rottweiler de rua que ele havia adotado de um abrigo de cães no Tennessee apenas 3 horas antes. Mas mesmo laços duradouros não podem evitar um ataque de Rottweiler. Em dezembro de 2024, uma menina de 5 anos perdeu a vida tragicamente após ser atacada no quintal de sua casa na Califórnia por 2 Rottweilers de sua família, que ela conhecia desde sempre. Com mandíbulas tão poderosas, um pequeno desentendimento sobre comida ou território ou até uma briga de brincadeira pode acabar sendo fatal. Os Rottweilers são a segunda raça mais propensa a ataques nos Estados Unidos, mas além de alguns serem mal treinados por donos ruins que buscam um animal de estimação intimidador, pode haver outra explicação para o porquê dessa raça ser tão perigosa. Como muitas raças grandes com constituição robusta, os Rottweilers são predispostos à displasia, uma condição genética em que as articulações não se desenvolvem adequadamente, causando dor crônica. Essas dores podem levar a todo tipo de problemas comportamentais, incluindo explosões repentinas e espontâneas de agressividade, em alguns casos extremos até em relação aos seus companheiros humanos. Surpreendentemente, acredita-se que até 20% dos Rottweilers sejam afetados por displasia coxofemoral, o que alguns acreditam poder ser uma ligação direta com a sua reputação de cães agressivos. Felizmente, práticas de criação responsáveis e exames precoces durante a fase de crescimento de um filhote podem ajudar a reduzir os riscos associados à condição. Os Rottweilers são proibidos em Portugal e Israel, e várias cidades dos Estados Unidos têm restrições e proibições à raça, mas quando criados em um ambiente estável com treinamento consistente, eles podem ser companheiros leais e amorosos para as pessoas certas. Mas quando não recebem uma boa criação, eles têm o equipamento natural para realizar uma verdadeira carnificina. Ao pensar em raças de cães proibidas, é fácil imaginar animais imponentes como a Wendy, a Whippet nascida com uma rara mutação genética que fez os seus músculos crescerem de maneira desproporcional. Apesar da sua aparência intimidadora, os Whippets não são proibidos em lugar nenhum, sendo normalmente gentis e dóceis. Porém, em um
país em particular, não foram só as raças musculosas ou agressivas que eles decidiram banir, mas também o adorável pug de focinho achatado. E eu sei o que você tá pensando, como é que esse cachorrinho poderia representar uma ameaça? Embora haja alguns relatos de ataques dessa raça a humanos, não é o temperamento deles que os coloca nessa lista. A Holanda declarou oficialmente guerra às raças de cães de focinho achatado, como pugs, bulldogs franceses e outras, porque esse formato de crânio tem um preço nada agradável, sérios problemas de saúde. Essas raças são vítimas de reprodução seletiva, que prioriza seus focinhos achatados e minúsculos, características que definem uma condição conhecida como síndrome das vias aéreas obstrutivas braquicefálicas. Essa condição limita severamente a sua capacidade de respirar, tornando essa aparência bonitinha uma luta para toda a vida. Em um esforço para abordar questões éticas em torno desses cães, a Holanda proibiu a criação de pugs em 2014, só que o comércio ilegal e a importação de pugs do exterior continuaram. Então, em 2023, o governo holandês anunciou sua intenção de proibir os cidadãos de possuir pugs, juntamente com outros animais de estimação braquicefálicos. Essas proibições visam priorizar o bem-estar animal em detrimento da estética, gerando debates sobre a reprodução seletiva. O Shar-Pei, conhecido pelas suas rugas, também tem enfrentado controvérsias, já que essas características podem levar a dificuldades respiratórias e problemas de pele. Ao contrário dos pugs, o Shar-Pei também é associado ao comportamento agressivo, contribuindo para sua proibição em espaços públicos, no Catar e em Dubai. Ataques de Shar-Pei a humanos são raros, mas em 2014, um homem em Liverpool foi atacado pelo cachorro de sua irmã durante uma caminhada noturna. O Shar-Pei mirou em seus braços e canelas antes que pessoas interviessem e o ajudassem a escapar. Com a crescente preocupação com a saúde e o temperamento dessas raças geneticamente modificadas, o futuro delas permanece incerto. Mas o que você acha disso? A criação de pugs e outras raças de focinho achatado é algo antiético? Deixa sua opinião aí embaixo. E agora, senhoras e senhores, chegamos ao ápice das raças de cães proibidas. Proibido em pelo menos 30 países e restrito em outros 17, temos o próprio Pitbull. Mas qual é o problema com eles? E por que eles são mais proibidos do que todos os outros? As origens do Pitbull remontam ao início do século XIX no Reino Unido, onde foram criados a partir de Old English Bulldogs, cães robustos e de mandíbulas fortes, usados para esportes arcaicos como bull baiting. Depois que esses esportes foram proibidos em 1835, outra atividade conhecida como caça de ratos se tornou a fonte preferida de entretenimento. Nesse novo esporte, cruzamentos de bulldogs e terriers eram colocados contra ratos e o tempo era cronometrado para ver quantos conseguiam capturar, sendo criados especificamente para aumentar a agressividade e o instinto de caça. Assim chamado em homenagem aos boxes onde a caça de ratos acontecia e aos seus ancestrais bulldogs, nasceu o Pitbull. Pitbulls são frequentemente considerados animais de estimação perigosos devido às suas mandíbulas incrivelmente fortes e dentes afiados feito navalhas. São tão intimidadores quanto focinhos feito esse aqui fariam você acreditar. Ainda assim, é a sua mandíbula verdadeira que liga o Pitbull a mais ataques fatais do que qualquer outra raça de cachorro, totalizando cerca de 346 mortes nas últimas 2 décadas nos Estados Unidos. E isso é mais do que muitas outras criaturas temidas, incluindo aranhas e até mesmo o infame tubarão branco. Os Pitbulls existem em uma variedade de tamanhos, com alguns atingindo proporções extraordinárias. Um exemplo de destaque é Hulk, um Pitbull americano que mede 1,82 m de altura sobre as patas traseiras e pesa 80 kg. Ganhando fama no Instagram, Hulk aparece frequentemente mostrando suas peripécias, desde usar tinta para se parecer com um cruzamento de onça até brincar de luta com seus companheiros humanos, tudo com segurança e profissionalismo, claro. O dono e treinador de Hulk, Marlon Greenan, vive em uma área de New Hampshire onde pitbulls são permitidos, mas na verdade a importação ilegal de pitbulls para os locais proibidos é muito comum. De acordo com Marlon, os importadores frequentemente falsificam documentos e alegam que os cães são de raças não proibidas, apenas semelhantes a pitbulls, como por exemplo o Staffordshire Terrier. Algumas estatísticas afirmam que os pitbulls são responsáveis por aproximadamente 65% dos ataques fatais de cães, alimentando argumentos a favor da sua proibição. Já os defensores da raça questionam a precisão desses números. Eles argumentam que se importadores ilegais conseguem facilmente rotular pitbulls como outras raças, a mesma identificação incorreta pode acontecer quando espectadores relatam a raça como envolvida em um ataque de cão. De fato, alguns estudos concluíram que até 60% dos cães visualmente identificados como pitbulls são rotulados incorretamente, o que significa que é mais do que possível que muitas estatísticas de ataques de pitbulls não sejam confiáveis. Um ataque famoso ocorreu na noite de Halloween de 2024, quando 4 pitbulls correram soltos em uma rua da Pensilvânia que estava repleta de crianças pedindo doces. Felizmente, nenhuma delas se feriu graças a Mike Schutek, que de maneira heróica interveio para protegê-las, inclusive sofrendo ferimentos. Porém, também há casos de pitbulls protegendo humanos, como demonstrado por Hurley, um mestiço
serviço de pitbull com labrador que supostamente salvou um menino de uma cobra venenosa em 2017. Quando o menino acidentalmente se deparou com a cobra, Hurley interveio imediatamente, usando sua mandíbula para arremessar a cobra para longe e proteger a criança. Apesar das características positivas de lealdade da raça, muitos cruzamentos de pitbull, incluindo o infame American Excel Bully, são proibidos em vários países, incluindo a Turquia e os Emirados Árabes Unidos. O Reino Unido proibiu formalmente a compra, venda e realocação de Excel Bullies na Inglaterra e no país de Gales em fevereiro de 2024, após a raça ter se envolvido em uma série de ataques de alto perfil. O fato de vários desses ataques envolverem Excel Bullies se voltando contra os seus donos disparou um alarme sobre a sua natureza inerente. Mas, embora os fatos por trás da segurança dos pitbulls possam ser nebulosos, eu estou interessado em saber a sua opinião sobre eles aí nos comentários. Enfim, como estamos prestes a descobrir, proibir raças como essa pode na verdade levar ainda mais loucuras. Nas semanas que se seguiram ao anúncio do governo do Reino Unido de proibir os Excel Bullies, dados de pesquisa online no país revelaram um aumento significativo de pessoas buscando informações sobre uma outra raça. O Cane Corso é uma antiga raça italiana descendente de cães molossos romanos, usados como cães de guerra e guardiões de rebanhos. Na época romana, os cães de guerra molossos patrulhavam e lutavam ferozmente, usando coleiras com pontas e às vezes carregando recipientes com líquido inflamável, transformando-se em armas vivas na linha de frente, enquanto saltavam sobre os inimigos e incendiavam os adversários e a si mesmos. Dada sua história de luta contra e ao lado dos humanos, o Cane Corso desenvolveu um forte senso de guarda e proteção, o que o torna mais propenso à agressão em determinadas situações. Atualmente, os Cane Corso não são amplamente proibidos ou restringidos, com algumas exceções. A Índia e as Bermudas proibiram totalmente a raça, já países como a Ucrânia a restringiram severamente. O Cane Corso também é proibido em algumas cidades americanas, e também em estados como Washington e Colorado. Por enquanto, parece que a legalidade do Cane Corso tá por um fio. Embora proibições de raças de cães sejam decretadas em prol da segurança pública, parece que o interesse por raças mais arriscadas permanece forte, e considerando que as pessoas que procuram um animal de estimação super forte para proteção ou outros fins nem sempre têm o conhecimento ou a disposição para treiná-lo com segurança, eu não ficaria surpreso se mais proibições surgissem nos próximos anos. Quem sabe que outras raças veremos aparecer em listas de proibições no futuro. A minha aposta é no Lulu da Pomerânia. Sério, olha só pra essa carinha, não tem como confiar. Você concorda ou discorda que certos cães deveriam ser proibidos? E você já teve alguma experiência com essas raças? Me conta aí nos comentários e, como sempre, obrigado por assistir.